Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Se você chegou aqui por pesquisa ou navegando aí e encontrou esta aula, eu te recomendo que assista essa série lá do início. Você chegou em uma aula que é uma série, então volta lá do início, tem uma playlist aqui, acompanhe desde o início. Por quê? Para você pegar o conteúdo de forma sequencial e entender toda a pedagogia que eu estou aplicando nesta série. Muito bem, vamos a mais uma aula e hoje nós iremos trabalhar regiões do arco. Lembra na aula onde eu falei sobre a região do arco? Né? Tem o meio do arco e esse meio aqui é um meio visual, porque também tem um meio de equilíbrio do arco que é diferente, ó, que é aqui, ó. Esse aqui é o ponto de equilíbrio do arco que a gente precisa aprender para lá na frente, quando a gente for fazer o golpe de arco espicato, ele é feito nessa região. Mas o meio visual do arco é aqui. Então você precisa saber disso. Aí nós temos três divisões básicas do arco, que é talão, aí depois o meio e depois a ponta. Então a gente precisa saber isso aí. Porque agora nós já iremos treinar aqui prática. Depois que você assistiu a última aula, que você já aprendeu a segurar o arco da forma correta, fez alguns exercícios, nós iremos praticar então algumas notas, cordas soltas. Tá bom? Então, para essa aula, eu quero que você comece trabalhando apenas no meio do arco, posicione bem o instrumento, lembrando, né, das últimas aulas, e agora você vai levemente encostar, pode ser na corda Lá, ok? Corda Lá do violino, que é a segunda corda. Então, aqui a corda Mi é a primeira corda. Então, nós vamos estudar na Lá, que é a segunda corda, terceira é o Ré e a quarta corda é o Sol. Precisa gravar isso aí para a gente iniciar esse estudo, ok? Então, vamos lá na segunda corda, que é o Lá. Posicione o arco no meio. Veja que eu estou com o meu braço aqui, ó, ele não está levantado. Então, siga isso aí, arrisca. E vamos começar a tirar o som. Fazendo esse movimento aqui bem leve. Veja que o meu arco fica levemente inclinado para o espelho. Muitos tocam assim, ó. Porque a pegada do arco está errada e aí ele inclina o arco para o cavalete. Está errado isso aqui, tá bom? A gente trabalha o arco levemente inclinado para o espelho. Aí depois que você treinar bastante, aí nós podemos ir para a corda Ré. Só que quando eu for tocar na corda Ré, eu vou levemente levantar meu braço, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. E vou para a corda Ré. Agora eu vou ir para a corda Sol. Vou levantar mais um pouco e ficar nesse plano aqui. E assim você vai treinando. Sai da corda Sol, vai para Ré. Vai da Ré para Lá. Agora vamos da Lá para Mi. Ou seja, ó, veja que eu fiz esse movimento. Então você para e faz um movimento de braço. Qual o movimento que a gente está trabalhando aqui? É o quadrado, né? A gente vai trabalhar só isso aqui, ó. E nós precisamos ter o pulso flexível. Porque quando você descer um pouco o arco, você vai deixar um pouco com esse formato de V, como se fosse um V aqui no seu pulso. E quando você subir, deixa o pulso um pouco dobrado, levemente, mas é natural, sem forçar, né? Mais uma vez, então. Agora a gente pode usar um pouco mais do arco. Depois que você praticar bastante aqui na parte mais central, né, meio do arco, você pode explorar um pouco mais perto do talão e um pouco mais perto da ponta.
for fazer a troca de corda, eu preciso antecipar essa troca com o meu braço, tá bom? Então eu não posso trocar o arco e depois o braço. Não, primeiro é o braço, depois a corda. Olha como que fica aqui, ó, lá pra mim, ó. Veja que assim é fração de segundo, né? Mas o meu braço levemente cai antes da troca acontecer. Então precisa treinar isso. E como que você pode treinar? De uma maneira simples, né? Por quê? Tudo no violino a gente precisa estudar muito lento primeiro e depois ir aumentando a velocidade. Então, partindo aqui da corda Ré, você pode para e troca para lá. Para e vai para Mi. E assim você pode fazer, exemplo, eu quero ir lá para a corda Sol. Corda Lá. Corda Sol. Corda Ré. Corda Mi. Corda Ré. Então você faz esse exercício, pratica, fica brincando de uma corda para outra. Agora eu quero deixar um detalhe aqui, como que funciona as articulações do meu braço. Isso aqui é muito importante para finalizar aqui a aula. Toda vez que a gente for trabalhar o arco, nós vamos ter 3 movimentos possíveis. Nós vamos ter a saída, eu vou ter a saída aqui do meu braço, e aí ele para aqui, ó, parou, meu braço, esse aqui não movimenta mais. Depois eu vou ter movimento do antebraço, e aí ele trabalha tipo da altura do meu peito a mais ou menos o meu umbigo. Mas veja que o meu braço está parado. E agora eu vou ter o final do arco. Para me tocar no final do arco, eu preciso usar o meu pulso. Dobrando ele, e aí veja que eu joguei levemente essa parte aqui para frente. Você pode treinar isso aí sem o arco, tá bom? Você faz isso aqui, ó. Ó, eu até gosto de brincar, pegue na orelha. Então o movimento de pegar na orelha, ó. Olha que interessante. Você pega na orelha, você fez o movimento certo. Então saiu aqui o braço, parou, ativa o antebraço. Agora, se você vai para a região da ponta, você vai fazer isso. Por isso que eu falei que é muito importante a gente começar estudando o meio do arco. Porque para você que começou agora no violino, fazer tudo isso aqui que eu falei é difícil. Então, primeiro estude bastante esse movimento aqui, ok? Bastante esse movimento. E aí, futuramente, ou, exemplo, essa semana você estuda bastante todas as cordas, só esse movimento. Não deixa isso aqui mexer, ó. Movimentos incorretos. Também, ó. Aí é muito interessante, como nós já começamos a estudar, o ponto de contato. O ponto de contato é onde eu vou encostar o arco. E isso aqui deixa o som ficar bonito quando eu mantenho o ponto de contato mesmo, ó. Agora, quando eu fico mudando o ponto de contato, olha, o som fica feio. Até, né, aqui o meu não tá chiando, mas acontece de chiar. Nossa, som feio. Mas isso acontece por quê? Porque você está fazendo movimento indevido com o braço. Então, eu vou fazer aqui, mas não precisa você estudar isso agora. Primeiro, pratique esse exercício bastante, ó, que é o do quadrado, né? Então, a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Como esse quadrado aqui, o ângulo de 90 graus, um quadrado aqui, você trabalha dentro dele. Bastante. E sempre deixando os dedos flexíveis aqui, ó, tá bom? Depois que você trabalhar bastante, aí sim você pode trabalhar o arco inteiro. Olha como que vai acontecer. Parei o braço, agora vai o antebraço e agora vai o pulso.
veja quantas etapas que eu tenho que fazer para movimentar o arco todo. Então por isso que não foque nisso agora, pratique bastante no meio. Aí depois que você praticar bastante o meio do arco, aí você pode treinar a ponta do arco. Quando você praticar bastante a ponta, aí você pode praticar a parte do talão. E aí lembra disso que eu falei, lembra de pegar na orelha? Isso aqui, ó. Depois que você praticar em 3 etapas, aí você pode praticar o arco todo. Sempre mantendo o mesmo ponto de contato. Para fechar esta aula, agora eu vou para a última parte que é fundamental. Para cada corda eu preciso de um plano de arco. Lembra que lá na aula anterior eu falei que para cada corda eu movimento aqui o meu braço esquerdo. E para mão direita, para cada corda eu também vou ter um plano de arco. Então para a corda Sol, vou pôr o arco mais no meio aqui. Para a corda Sol, para a corda Ré, para a corda Lá e para a corda Mi. Eu preciso estudar isso bastante, ó. Então, corda Mi é esse plano. Corda Lá, esse plano de arco. Corda Ré, esse plano de arco. E aí a corda Sol pode ser esse plano aqui, ó. Ok? Então pratica isso, coloque em prática. Eu espero que você tenha gostado, né, dessas dicas, desta aula. E aí eu vou te convidar para quê? Envia essa aula para alguém que estuda violino também, para alguém que você conhece, que quer aprender violino do zero, convida ele para esta jornada. De repente, vocês dois estudando juntos, pode até soar, né, como uma motivação, um ajuda o outro ali, e aí nós vamos juntos progredindo nesta jornada. Te vejo na próxima aula.